Ok, ok, bom, vamos lá. Bom, turma, então hoje a gente vai começar a fazer umas paredinhas aí, né? A gente já viu na aula passada que é, a gente já viu as categorias de parede, já viu que a gente pode buscar informações dela e já vimos também que a gente pode é, visualizar elas a partir de qualquer uma das vistas, certo? Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai lá na Lá na aba Arquitetura, tá? A gente vai escolher aqui a ferramenta Parede, né? Ó, clique em Parede, certo? Aí observa, né, o que é que o Revit traz aí pra gente. Então, observa que a interface do Revit modificou, ele trouxe, né, esse conjunto de ferramentas aqui e trouxe também esse conjunto de informações que nós temos aqui. E a janela de propriedades que nós vimos na aula de terça, né, traz agora as informações da ferramenta que eu estou trabalhando, né? Nesse caso é a parede. Bom, uma dica que eu dou sempre é a gente tentar, aos poucos, usar sempre os atalhos do teclado para poder ter mais agilidade, né? Então, você tem ali o teclado, você consegue ter mais agilidade para trabalhar com Revit, tá? E aí, o atalho para ferramenta de parede é o WA, tá? Pronto. Então, olha só, você não precisa apertar Enter para chamar atalho no Revit, viu? Não precisa apertar Enter. Eu vou apertar um ESC aqui para cancelar o comando e vou digitar WA e aí você vê que ele fez a mesma coisa, né? Chamou a ferramenta de parede. Tranquilo, turma? Eu já vou adiantar para vocês um material que eu também já preparei, que é uma lista de atalhos do Revit, certo? Espera aí, ainda não tá aqui não. Ó, bom, nessa lista aqui, ó, ele tá com 2022 aqui, tá? Mas é a mesma coisa, não muda nada, viu? Essa tabelinha aqui tem uma lista, né? Com todos os atalhos que já vieram configurados para o Revit. Quando você instala, né? Ele já vem com esses atalhos configurados, tá? Você vê que os atalhos geralmente têm, a maioria deles, duas letras, né? E aí, se a gente for pesquisar, ó, é, essa tabela, ele funciona da seguinte maneira. Na primeira coluna, eu tenho aqui a explicação, né, do comando ou da ferramenta. Na coluna do meio, a gente tem um atalho, tá? Então, parede está bem aqui, ó. E na terceira coluna, ele tem um contexto, tá? Né?
Ou seja, aonde que aquele atalho pertence. Porque você vai ter situações que pode dar um pouquinho de redundância, né? Você tem recursos que têm o mesmo nome, digamos assim, né? Mas para ferramentas diferentes. E é uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, ó, eu gosto sempre de usar aqui no PDF, né? Marcar aqui com marcador, e aí, ó, não em parede, né? Que é muito óbvio, mas em algumas situações mais específicas, eu clico aqui, boto a anotação, né? E aí escrevo, né? Algum comentário, tá? Comentário a respeito do atalho. Pronto, certo? E, enfim, ó, olha o tanto de atalho que tem aqui, né? Então, quando você conseguir tiver, quando você conseguir dominar, né, essas ferramentas sem precisar usar a interface, você ganha bastante tempo, tá, turma? Faz uma diferença muito grande. Enfim, eu vou publicar esse arquivo lá no Google Classroom, tá bom? Vou publicar já agora, para a gente não esquecer. E aí ele já serve como guia também do que a gente está aprendendo, né? Chega lá e vai anotando o que a gente aprendeu no dia e a gente vai acompanhando, tá? Bom, deixa eu abrir aqui o Classroom e já vou jogar esse arquivo lá. Pronto, mas já está lá. Dá uma olhadinha, por favor, se todo mundo conseguiu acessar e vamos nessa. Beleza. Aí agora a gente vai começar a fazer parede, tá? Ainda a gente não vai construir casa hoje, mas a gente vai compreender um pouco de como a gente constrói, né? Como a gente modela dentro do Revit. Aí o macete é o seguinte: para elementos construtivos, tá? Né? Que parede faz parte disso, né? Ó, a gente sempre vai ter que observar alguns critérios, tá? Vou botar essa dica aqui porque você levando esse roteiro para tudo que você for modelar, certo? Fica fácil, né? Pelo menos entender o que você tem que fazer. Então, a primeira coisa, turma, que a gente vai precisar fazer é, ó, definir as referências do objeto, tá? E aí a gente entende por referência, né? Pode ser nível, pode ser restrição, pode ser plano de referência, tá? Em outras palavras, significa identificar, né, o local que o objeto vai se encontrar no espaço.
Então vamos pensar assim, a gente está aqui trabalhando num espaço tridimensional, imagine que a gente está no universo, né? E todo objeto do Revit, ele está referenciado a alguma coisa, né? Em primeira instância, ele vai estar sempre associado a algum nível. Então, no caso de parede, a gente precisa dizer sempre onde ela começa, onde ela termina, tá? Isso aí é muito importante. Então, essa questão de definir a localização do objeto, tá? É muito importante. Então, a gente não pode começar a fazer uma parede aqui sem pensar que ela está no espaço tridimensional. Então, ela vai ter um comprimento, uma altura e uma largura, que a gente precisa definir, beleza? Então, depois disso, a gente tem definir geometria, tá? Que aí vai depender do objeto, né, que a gente está trabalhando. Então, tem objetos que são mais simples de definir a geometria, tem objetos que são mais complexos. E aqui eu vou entrar aqui com já uma outra questão que são as técnicas de modelagem, tá? Vou botar um asterisco, porque técnica de modelagem é, é um método assim que está em constante evolução, tá? Então, eu sempre estou estudando coisas novas, vendo coisas novas, aprendendo, né, uma técnica melhor, para que a gente tenha o resultado gráfico, né, e também o resultado de fluxo de trabalho desejado. A gente pode fazer, por exemplo, várias paredes aqui, uma do lado da outra, que você olhando, né, elas vão parecer exatamente iguais, mas para o software, para o fluxo de trabalho que ela vai atender, né, ela vai funcionar diferente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí, beleza? Tá, então vamos começar a ver como é que funciona isso aqui, certo? Né, bem nessa ordem aí. Então, ó, é, eu estou aqui no momento com a vista nível um aberta, né? Todo mundo concorda aí, tá? Nível um. O que é que isso quer dizer, né? O que é que isso significa aqui, em outras palavras? Dentro desse mundo tridimensional, certo? Vou abrir aqui um 3D, ó. Nós temos nesse nosso template esses dois planos de referência, né? Ou melhor, esses dois níveis que eles vão se propagar lá para o infinito. Se você observar, o meu nível um ele está em uma cota aqui, né? O valor está indicado que a cota dele é zero, tá? O nível 2 está com valor de 4.000 milímetros, né? Então, 4 metros. Isso é a configuração desse template que a gente abriu, tá? Eu pego esse template basicão aí mesmo para poder a gente desconstruir e entender esses processos. Desculpa, desculpa, turma. Beleza? Então, é, uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, né? Apesar desses itens terem o mesmo nome, certo? Ó, tem nível um aqui, né? E nível um ali, certo? Eu tenho que entender que uma coisa é nível e outra coisa é vista, tá? Vocês estão lembrados aí o que é vista, turma? Lembra lá da aula passada que a gente trabalhou sobre vista? Então, tá aqui.
Ó, nível, certo? Ó, tá vermelhinho também. Ó, isso aqui é um nível, tá? E isso aqui é a vista. Pronto. Ele só tem o nome igual, né? Eu posso, inclusive, é, ter outras vistas com nome diferente, certo? Mas olha só, toda vista, ela obrigatoriamente precisa estar associada a um nível, tá? Porque, na verdade, aí agora eu vou abrir aqui uma elevação, né? Deixa eu apagar essas coisinhas aqui para ficar mais claro para vocês, tá, turma? Se tiver alguma dúvida, vão me falando aí, viu? Se tiver, tá acompanhando aí, tá tranquilo? Ó, vou abrir a elevação. Pronto, aqui elevação sul, tá? Eu abri, né, outra vista. Eu tenho três vistas aqui abertas no meu programa. O nível um, a vista 3D e a vista sul. Então, é, o primeiro mandatório do projeto, né, do modelo, é justamente os níveis. Eu não tenho como ir para canto nenhum se eu não tiver nível, tá? Então, esse nível aqui, que está localizado na cota zero, certo? Tem uma vista associada, nível um. Tem mais outra também que eu vou mostrar daqui a pouco. O que é que isso significa dizer? Olha, turma, quando eu abro a vista, quando eu abro o nível um, significa, né, que tudo que eu modelar aqui dentro dessa vista, né, vai estar associado a esse nível. Então, se eu fizer uma parede, né, uma parede, por exemplo, ela necessita de duas informações, né, em relação às referências, onde ela começa e onde ela termina, tá? Em relação à altura, base e topo. Então, se eu faço um desenho, né, eu modelo uma parede do nível um, ele já define que a base da minha parede vai estar aqui, ó, tá vendo? Se por acaso eu abro o nível 2, né? Abrir aqui o nível 2, tá vendo? Ó, nível 2 aqui aberto agora, né? O Revit vai entender que tudo que eu fizer ali vai estar no nível 2. Só que isso não é regra, tá? Ou seja, é uma preferência, né? Mas eu posso, por exemplo, estar dentro de uma vista e fazer um objeto que está de outro, tá? Eu quero que vocês entendam essa flexibilidade, tá? Bom, olha só, é, vocês estão aí com o Revit aberto, né? Em cada vista, a gente tem uma propriedade chamada nível associado, tá vendo? Ó, nível associado. Se você observa essa propriedade ali, ela é só de leitura, né? Você não tem como editar aqui, né? Tanto que ele fica cinza. Quando eu abro o nível um, observa que ele está aqui também, nível associado nível um. Só que, olha só, nós temos três vistas aqui dentro de planta de piso. Então, olha a curiosidade. Quando eu abro a vista terreno, olha o meu nível associado, nível um também, tá? Então, eu tenho duas vistas, né? A vista terreno e a vista nível um, que estão associadas ao nível um. Tá claro aí, turma?
Me dê um feedback aí para ver se tá claro. O que é que vocês não entenderam? Aí no chat mesmo do Zoom. Você não tá aparecendo? O que tá aí que não tá aparecendo? Essas descrições. Manda um print aí para dar uma olhada da sua tela. Manda lá no grupo do Zap pra gente ver. Ah, peraí, tá aí. É porque, na verdade, você tá com a ferramenta de parede selecionada. Você tem que apertar ESC. Você vai apertar ESC. Ó, você vai fazer isso, ó. Ó, tá? Quando você observa sempre na janela de propriedades, tá vendo? Ó, se eu tô aqui com parede, né? É porque eu tô com a ferramenta de parede selecionada, tá? Ó, a gente sempre olha isso aqui no menu de contexto. Se tiver sempre que tiver uma janelinha verde aqui e alguma informação, é porque eu tô com essa ferramenta selecionada. Aí, para a gente mudar, basta você apertar ESC, né? Clique em qualquer lugar aí e aperta ESC, tá vendo? Aí agora ele vai trazer a informação da vista que eu tô aberta. No meu caso, é, né? Eu vim aqui no navegador do projeto, aqui embaixo, cliquei em planta de piso, ó, nível 1, tá vendo? Nível 2 e terreno, tá? Relembrando lá da aula de texto, né? A janela de propriedades sempre vai trazer a informação do objeto que eu estou selecionado no momento. Se eu não tenho nenhum objeto selecionado, né? Quando eu aperto ESC, o que é que ele traz? Ela vai trazer as informações da vista ativa. Que aí a vista ativa vai ser sempre a vista que eu estou no momento trabalhando, que só pode ser uma, tá? A gente não tem como ficar com mais de uma vista ativa. Pronto, tá aí. Poxa, desculpa, gente, eu tô com uma tosse aqui que eu vim de um resfriado e ainda não sarei essa tosse. Pronto. Aí, olha só, a gente pode ter várias vistas referente ao mesmo nível, tá? E aí é muito interessante porque o que a gente pode fazer é criar configurações diferentes para cada vista, né? A gente vai ver isso lá na frente. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um projeto de uma edificação, né? Vamos falar, um layout de casa, projeto arquitetônico de casa. Aí você tem lá planta baixa, com mobiliário, tudo direitinho. Mas aí você precisa de uma prancha em que você não tem os móveis, né? Então, você cria uma outra vista, só faz ocultar os móveis, pronto, você tem uma prancha pronta. Ou então você precisa de uma vista em que você queira fazer a paginação do assentamento cerâmico. Então você, né, vai configurar de acordo para aquela finalidade. Então a gente só faz o modelo uma vez, né? E aí o resto das entregas gráficas vem de acordo com essa necessidade. Então, assim, a gente ganha no Revit na entrega, turma, sabe? O processo, a curva de aprendizagem dele é mais lenta do que o do CAD, né? Você, até você ter alguma coisa pronta, entregável, demora um pouquinho. Mas você tendo um modelo pronto, você tem muitas entregas que você pode fazer muito rapidamente. É por isso que quando tem essa questão de falhar com alguma informação, compromete todo o restante do projeto, Como assim? no caso.
Eu consigo fazer uma planta, né? No caso, como a gente está falando aí. Se eu quiser destacar o piso ou alguma outra coisa mobiliária, eu só vou ocultando de uma vista para outra. É, Mas se minha informação inicial ela não estiver da forma correta, isso vai me comprometer nas outras vistas. é. É. Mas assim, se você corrigir a informação, também ela vai corrigir em todas as vistas, entendeu? Entendi. Então, no caso, eu tenho como essa questão de voltar, né? Porque o pessoal fala muito do Revit que se você tiver essa questão de erro, compromete todo o outro, porque ele funciona, né, como tipo uma planilha sendo alimentada. É mais ou menos isso aí, mas é, eu não, eu não, é só entendendo assim, que quem te falou isso, qual é o fundamento mesmo, sabe? O segredo é a gente compreender o que a gente está fazendo, tá? Que é isso aqui que a gente está aprendendo. Então, a gente deixando claro o que é que está fazendo, sabe o que acontece? É que tem muita gente que às vezes vai para o Revit e assim, a entrega do Revit para você fazer alguma coisa é muito rápido, né? Então a gente está aqui com 2 aulas, a gente não fez nada, mas se a gente quisesse pegar aqui em 10 minutos, levantar uma casa, de qualquer jeito levanta, tá? Só que a questão é, você ir trabalhando com Revit no escuro, aí você vai, né, criando aquela bola de neve, né? Você vai chegar e ter dificuldade lá na frente. Por isso que eu gosto da gente clarear as coisas aqui, tá? Mas lá na frente a gente vai ver. Mas se você tiver algum exemplo prático, alguma situação dessa, pode trazer que a gente discute aqui na sala. Não, Bem, não tenho não, foi só uma dúvida mesmo, porque a gente escuta muitas coisas, né? é, É só isso. Mas a gente vê que na prática é uma forma totalmente diferente. não, com certeza. É isso aí. Ó, turma, então a gente vai fazer o seguinte, é, a gente vai agora, tá? Vamos lá pro nível um, certo? Eu vou abrir o nível um, né? Vou até fechar minhas outras aqui. E aí vou chamar minha ferramenta parede, tá? Bom, é, escolha tipo e família, tá? Não precisa deixar aí mesmo o genérico 200, porque nosso critério aqui é outro. O que a gente quer aprender aqui é outro. Aí, olha só, todas essas informações que nós temos aqui a respeito de restrições, ó, tudo que a gente tem aqui chamado de restrições diz respeito a, ao comportamento da nossa parede no sentido vertical, né? Ou seja, onde ela começa e onde ela termina. Olha só quantos parâmetros a gente tem para definir isso aí, né? Então, logo de cara, a gente tem isso aqui, ó. Restrição da base e restrição superior, tá? Então, onde é que sua parede começa, a base dela, o pé da parede, e onde ela termina. Então, se você abre qualquer vista, né, a restrição da base, ela vem, ó, se eu trabalhar no nível 2 e chamar uma parede, ó, você está vendo que a restrição da base mudou para o nível 2, né? Isso aqui é a preferência. Mas eu posso mudar aqui também, ó, tá vendo? Isso aqui é editável, tá? Lembrando que essas informações aqui, essas propriedades vão se aplicar na parede que eu vou construir a partir de agora, tá? Tudo que a gente encontra aqui, ó, né, são propriedades de instância. O que é propriedade de instância? São aquelas propriedades que diz respeito ao objeto, tá? Aquela informação que o objeto tem particularmente dele, tá entendendo? Então, vamos supor, é,
nós, né, nós as pessoas aqui, tá? Cada um de nós aqui temos informações que são específicas da gente, né? Ou seja, um nome, um CPF, uma altura, uma cor dos olhos, né? Uma data de nascimento. Por mais que você tenha pessoas com nomes iguais, né? Elas não são iguais, tá? Então, é aquela propriedade da instância. Mas, por exemplo, é, nós todos, né? Pelo menos até onde entendo, somos subordinados aí a quatro tipos sanguíneos. Ou você tem A, ou B, ou AB, ou O, não é? E o RH. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, tá? Nome, CPF, data de nascimento, altura e peso seriam nossas propriedades de instância, tá? O tipo sanguíneo, né, seriam nossas propriedades de tipo, certo? Então, se a gente, se houvesse uma lei aí no mundo universal que fizesse assim, turma, olha só, a partir de agora, o tipo O, não, ele vai deixar de ser O e vai se chamar agora de X. O tipo sanguíneo O não vai mudar de novo, vai ser o tipo sanguíneo X. Todos nós, né, todas as pessoas que têm o tipo O vão ser afetadas por aquela mudança. Tá claro aí? Beleza, tá. É muito conceito, né? Revit é muito conceito. Pronto, tá aqui. Pronto, então eu defini aqui que a minha parede vai começar a restrição da base do nível um e no restrição superior a gente tem duas opções. Ou a gente define, né, que ela vai estar associada a algum nível, ou a gente pode deixar ela livre, né? Eu vou botar aqui nível 2, tá? E aí, vou pedir para vocês fazerem isso aí também, pra vocês entenderem. E aí eu vou fazer uma paredinha aqui, ó. É só clicar em um lugar e clicar em outro. Pronto. Tá? Sem se preocupar aí com dimensão, com nada, tá? Depois eu vou explicar isso aí. Só fazer uma paredinha aqui, tá, turma? Ó. Quando você clica na parede, né, observa que ela já vem dando aí o valor do comprimento dela, tá? Faz uma parede com mais ou menos uns 3 metros, com mouse mesmo, tá? 3 metros aí. Beleza? Pronto. Então, pedir para todo mundo fazer e me avisa quando todo mundo estiver pronto, que aí a gente vai agora para. Depois disso, a gente vai voltar lá para a elevação para compreender o que foi feito. Bom, acho que deu tempo, né? Aí, olha só. Eu vou abrir aqui a elevação sul agora. E aí tá aqui minha paredinha, turma, ó. Cliquei nessa parede, olha lá as informações dela, tá vendo? Você sabe qual é o grande questão? É, quando eu deixo a minha parede associada a algum nível,
ela acaba obedecendo ao comportamento do nível. Então, se eu clicar aqui e arrastar o nível 2, tá vendo? Você tá vendo que minha parede está modificando junto? Eu vou fazer uma outra parede aqui, só que eu vou deixar ela agora com o topo não conectado. Olha só, tá vendo? Olha a diferença de comportamento das paredes. Vou botar aqui para ficar melhor, tá vendo? Então, aqui era a parede 1, que tem o topo conectado, né? Ou seja, clica nela, ó, restrição superior, nível 2. E a parede que eu fiz depois, restrição superior não conectado. Quando eu coloco restrição superior não conectado, eu defino a altura como, né? Eu informo o valor da altura e ela está aí obedecendo o valor de 4 metros. Beleza? E aí, isso aqui é muito importante, tá? Sempre façam, né? A gente sempre vai ter que se preocupar com isso, turma. Por isso que eu já começo logo na primeira aula aqui tratando disso, tá? Nada que a gente fizer no Revit, tudo que a gente fizer no Revit, né? Nada e tudo, né? Nada que a gente fizer deve deixar de estar referenciado e tudo que a gente fizer, a gente tem que sempre pensar que estamos trabalhando em 3 dimensões, tá? Aí, ó, por exemplo, já comentando a coisa que Tailândia trouxe aí. É muito comum para quem está começando chegar, né, e fazer ali a edificação toda e não se preocupar com isso, sabe? A pessoa faz ali, não se preocupa com os níveis e aí chega na frente precisa mudar um pé direito de uma casa ou precisa, né, definir, sei lá, chegou, fez arquitetônico, quando chegou lá na estrutura percebeu que teve um item ali que só passou com uma viga invertida. Então, para essa viga invertida ficar legal, tá, vamos ali, né? Aumentar o platibanda, ou então a viga ficou com a seção alta, vamos aumentar o pé direito para não cair no forro. E se a pessoa não teve um modelo bem construído, essa mudança aí vai gerar transtorno, entendeu? Se você fez ela bem, né, coordenada, você só vai chegar ali e digitar um valor e tudo vai funcionar direitinho, tá? Beleza, turma? É isso aí. Pronto. É, Aí, vou passar mais uma outra situação aqui, certo? É o seguinte, eu fiz uma terceira parede aqui, né? E essa terceira parede, também ela não tá, ó, não tá associada ao nível. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou definir que ela tá associada para o nível 2 e eu vou colocar aqui agora um deslocamento, né? Outra propriedade que eu vou trabalhar aqui. Hum. Vou marcar aqui outra propriedade que eu vou trabalhar, tá? Esse deslocamento eu vou botar aqui de menos 500. Aí olha só como funciona, tá vendo? Ó? O que é que está acontecendo aqui, né? Essa minha parede, ela está com a sua restrição superior associada ao nível 2. Entretanto, eu tenho um, né, um gap ali, né, um delta, né, ou seja, um deslocamento. Ou seja, ela vai para onde meu nível 2 for, só que ela vai manter ali uma distância de 50 centímetros, tá? E por aí vai. Beleza, turma? Né? Então, se você observar, a maior parte das propriedades da instância de parede, né, diz respeito aí às restrições, certo? Tá aqui, ó, restrições. Beleza? Eu posso também colocar uma restrição da base, né? Ou melhor, um deslocamento na base. Vou botar um deslocamento na base aqui de 250. Pronto, tá ali. Que é justamente o valor que nós temos aqui, ó, 500 e 250. Certo? E aí, turma, tranquilo?
O que nós fizemos aqui agora, né, foi justamente a etapa 1 aqui, definir referência do objeto. Nível, restrição, plano de referência e por aí vai. Coisas que nós vamos ver na frente. A gente vai fazer parede, porta, janela, piso, telhado, tudo que a gente fizer. Etapa 1, se preocupar onde ela está localizada, tá? É isso aí. Deixa eu mandar aqui esses prints para vocês. E aí vocês já vão internalizando, né? Dúvidas, perguntas? Posso seguir aí para a etapa 2? Alex, Ivonildo, Jefferson, João, Tailane. Hoje a turma tá menor, faltou gente. Pode seguir, valeu. Isso aí. Pronto. Agora vamos aqui para o item 2. Definir geometria. Tá? Definir geometria. Então, vou abrir lá nível 1, né? E aí, a definição da geometria também, ela vai variar aí para cada elemento que a gente vai trabalhando, tá? No caso de parede, nós temos basicamente, né, assim, para parede básica, essas opções que são disponibilizadas aqui, certo? Em conjunto com outras informações que vão aparecendo aqui, ó, tá? E aí, mostrar para vocês como é que a gente já começa a modelar a parede com o uso do mouse, tá? Então, primeira coisa, chamou parede, ou qualquer outra ferramenta que você vai trabalhar no Revit, sempre observe aqui nesse cantinho, ó. Aqui é o que chama de barra de status, tá? A barra de status vão aparecer informações que, né, vão lhe orientar naquele comando que você está trabalhando. Então, né, não tem muito o que fazer, a primeira coisa que ele pede ali, né? Clique para inserir o ponto inicial da parede. Então, cliquei. Aí, olha só, vamos lá. Antes de dar o segundo clique, né, que é para informar o ponto final da parede, vamos observar algumas coisas. Primeira coisa, observa que quando você vai rolando o mouse para frente, a sua parede vai crescendo, tá? Nesse meu caso aqui, está havendo um incremento de 100 milímetros. Esse incremento é proporcional ao zoom que você tem da tela. Ó, tá vendo? Afastei o zoom, aproximei do zoom. Pra você fazer isso é só usar aqui o cursorzinho do mouse, tá? Chegou aqui e usou o cursorzinho do mouse. Ó, observe que eu afastei. Ó o meu incremento como é que tá agora, tá vendo? Ó, tá de 1000 em 1000, tá vendo? Se eu tô muito próximo da minha parede, aí o incremento já tá aqui de 20 em 20 milímetros, tá vendo? É isso aí. Então, a gente pode informar esse valor também digitando com o teclado. Vou fazer aqui um segmento de parede com 5 metros. Deixei o mouse aqui quietinho, ó, na horizontal, apertei 5.000, Enter, pronto, já fez minha parede. Então, né, você define o sentido da parede, a direção, solta o mouse e digita o valor. O Revit não tem botão orto, não tem F8, como no CAD. Se você quer manter a parede nos eixos ortogonais, você segura Shift. Ó, segurei Shift aqui, turma, tá vendo? Minha parede vai ficar só na vertical e na horizontal, ó. Tá aí. E aí, soltei, ele fica livre. Só que livre mais ou menos, né? Observa que eu tô
fazendo a rotação aqui, e quando chega em ângulos que tem um interesse maior, ele dá uma travadinha aí, tá vendo? Ó? 45 e 90. Ó. Se você rotacionar bem devagarzinho, você vai ver que ele dá uma travadinha ali, né? Tá? Porque não é muito comum também você, né, vou projetar uma edificação e eu quero um ângulo de inclinação de 17,15 graus. Poxa, ou a gente usa 90, 30, 60, 90, 45, mas situações muito específicas, né? É muito difícil. Assim, dentro do convencional, a gente, né, a não sei que o cara errou ali no esquadro, né? Mas é isso aí, tá? E aí é isso, ó. Você vai clicando, tá vendo? E vai construindo aí a sua edificação. Detalhe, é, observe aqui, cliquei, a partir do momento que eu terminei uma parede, ele automaticamente já começa outra, tá? Isso porque eu tenho uma opção que é chamada cadeia, ó, não é cadeia de ficar preso não, tá? É cadeia de encadeado, né? Uma coisa que tá uma atrás da outra. Tá vendo? Ele tá marcado. Quando ele tá marcado, ele faz isso. Se eu soltar essa opção, aí, né? Tá vendo? Cada segmento de parede termina sem iniciar o outro. Eu cliquei, fui para frente, cliquei, ele concluiu a parede. Se eu quiser outra parede aqui, eu tenho que clicar em cima dele, tá vendo? E por aí vai. Isso aí. Bom, além aqui da cadeia, olha só que eu tenho aqui também. Eu tenho deslocamento. Ó. Se você colocar um valor aqui, por exemplo, de 1.000, botar de 500. Observa, tá vendo a linha tracejada? Então, essa linha tracejada de azul é onde eu tenho a minha referência, mas a minha parede está sendo construída a 50 centímetros de distância dela. Ó, por aí vai. Né? Botar zero aqui. Aí agora ela está em cima. A gente pode botar um raio também, ó, turma, ó. E aí, quando você faz sua parede, ela também já define isso aí. Tranquilo? Bom, para ver se vocês estão craques mesmo praticando aí, eu vou fazer aqui, utilizando apenas os recursos que mostrei até agora, passar um exercíciozinho para vocês aí. Quero que vocês façam, me mande um print aí no grupo, tá? Então, ó, vou fazer um segmento aqui horizontal de 5 metros. Eu vou colocar aqui um raio de 1.000 metros. Vou fazer um segmento aqui de 3.000, né? 3.000, 3.000. Aí aqui agora eu vou mudar o valor para 500. Tá aqui 3.000. Opa, volta ele, certo? Eu vou colocar umas cotas aqui só a nível eh, a nível de consulta, tá? Porque eu ainda não ensinei cota para vocês. Utilizar essas cotinhas aqui ainda não ensinei.
Então, turminha, ó, vou pedir para vocês fazerem aí ver se vocês conseguem fazer representar essa paredinha aí. Deixa eu dar aí 5 minutinhos, por favor, façam e manda o print aí no grupo. E aí a gente vê o que é que rolou de dúvida. E aí, turma, estão conseguindo fazer? E, por favor, para vocês mandarem um print no grupo do WhatsApp. Ô, Jefferson. Então, essa curvatura você vai fazer o seguinte, ó.
Vou pegar aqui a primeira, né? Então, a primeira a gente faz. Você vai colocar o valor de 5.000, tá? E aí ele fez aqui. Aí eu venho, clico aqui em raio e coloco o valor de 1.000, né? Aí quando eu clicar aqui, ó, ele já constrói para mim. Tá vendo? É, só que, enfim, esse segmento de parede aqui tinha que estar com, né, com 3.000, né? Tá, então, você vê que na verdade a minha parede, ela é 5.000 daqui para cá, ó. Como eu coloquei o raio, ele foi. Ah, é, você botou o raio de 3.000, isso. O valor do raio tá aqui, ó. Faltou pequenininho ali. Pronto. Isso aí. E aí? Estão conseguindo? Jefferson, Alex, João tá sem computador, né? Isso aí. Pronto, de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar o print aqui desse desenho no, na tela. E aí, para quem não conseguiu fazer, tenta fazer também em casa. Beleza, turma. Continuando aí. Olha só. É, a gente vai agora explorar esses outros itens que nós temos ali do lado. Ah, Jefferson, tudo bem, não tem nada não. O importante é que você conseguiu usar ali o recurso do raio, né? E por aí vai. A gente vai explorar aqui agora esses recursos que nós temos aqui, turma, tá? Aí é só você clicar aqui no segundo, observe, né? Que é um formato de um retângulo.
Então, quando eu vou criar um segmento de parede, ele já cria para mim, tá? Um segmento ali com retângulo, beleza? E aí as cotas, né? Os valores, não vou aprofundar nisso agora. A gente vai informando aí com o mouse mesmo. Depois eu explico como a gente muda isso, certo? Aí nós temos aqui na sequência também o polígono inscrito, tá? Que a gente pode escolher aqui, né? Se for 3 lados, ó, ele fez um triângulo, né? Se é de 4 lados, ele faz um quadrado, tá? Ele vai aqui até, acho que vai até 36 lados, se eu não me engano. Acho que depois disso não vai mais, ó. Se eu tentar botar 37 aqui, ele já não vai, tá vendo? De 3 a 36 lados, tá? Vou botar aqui 1 por 5. Beleza? Polígono escrito, polígono circunscrito, tá? Não tem muito mistério nisso aí não, todo mundo já passou da aula de geometria. Nós temos aqui circunferência também, ó, né? Aí aqui nós temos uma sequência de 4 tipos de arco. É muito legal isso aí. Nós temos o arco que você constrói ele informando o ponto inicial, o ponto final e depois você informa o raio, né? Que vai ter ali aquela, né, o segmento do arco, tá? A gente tem um outro arco que você informa ele clicando primeiro na origem, né? Ou seja, o centro da circunferência, né? Que tem o mesmo raio que esse arco. Depois, onde ele começa, e aí o comprimento do arco. Você tem o que ele chama arco final tangente. Esse arco final tangente, ele é construído a partir do final, né? Do endpoint de alguma outra parede existente. Então, ó, eu preciso clicar aqui no segmento de alguma parede que termina, e aí olha só, e aí ele continua aquilo com um arco, né? E se eu for continuando aqui, ele vai seguindo, ó, por aí vai, tá? Pronto, isso aí. Nós temos aqui o arco em concordância. Esse arco em concordância, ele serve, né, principalmente para a gente criar é, arcos, tá? Onde você tem 2 elementos em interseção. Então, só você clicar nele ali, aí aqui agora você precisa informar o raio, vou botar um raio aqui, por exemplo, de 1500. Você clica numa parede, clica na outra, ele transforma aquilo ali num arco. Aquele vértice ele transforma num arco, tá? É, esses recursos aqui apareceram mais agora novas, com as novas versões do Revit, tá? Antigamente não tinha, que é a elipse, ó, e a elipse parcial, né? Ou meia elipse ou semi-elipse, tá? Que antes não tinha também. Beleza? Isso aí. Esses dois últimos itens, turma, né? Eles são itens que a gente tem aqui, ó, selecionar linhas e selecionar faces. São elementos que eu vou falar mais na frente. Não vai fazer muito sentido eu trazer eles aqui agora, porque são recursos que nós temos para construir a parede, né? Utilizando outros elementos como a forma, digamos assim, sabe? E é aí onde a gente começa a ter bastante versatilidade no Revit. Olha só, é... uma coisa que eu quero aproveitar aqui é fazer o seguinte: observe que nós temos aqui, ó, 13 formas de fazer diferente, né? A parede. E vou aproveitar aqui para a gente fazer o seguinte: vou criar um atalho para a gente
é, quando quiser fazer parede em formato de retângulo, eu não precisar clicar ali toda hora, tá? E aí, olha só. Deixa eu apagar aqui apagar aqui essa galera. Aliás, antes de eu partir para lá, né, deixa eu dar um tempinho para vocês tentarem reproduzir aí esses recursos. Eu já fui pulando aqui o conteúdo sem dar o tempo de vocês reproduzirem isso, tá? Testem aí, por favor, turma. Né? Eu vou pedir para vocês fazerem pelo menos um exemplo de cada tipo de parede, né? A parede linha, retângulo, inscrito, polígono circunscrito, o círculo, né? Os quatro tipos de arco, né? As duas elipses, e esses dois últimos a gente não vai fazer hoje, tá? Faça aí de acordo com a criatividade com vocês, e joga aí o print na tela do WhatsApp para eu conferir que vocês estão fazendo mesmo, tá? Vou dar aí, ó, 3 minutinhos pra vocês fazerem aí, viu? Tô aguardando. Aí vamos lá. Aí então, ó, tá aí o triângulo que você
Então, você vai fazer lá no... Aqui, ó. Você pega esse aqui, polígono inscrito, né? Aí você vai colocar lados. Aqui você vai botar 3. Aí é só clicar em qualquer lugar né, e definir o raio dele aí. Isso aí. Tenta aí pra ver se dá certo. E aí, vamos nessa, galera. Bom, seguinte. É... A gente vai agora ver um pouquinho aqui das configurações de Revit, tá? A gente vai lá, turma, ó. Aquele botãozinho arquivo, certo? Dentro do botãozinho arquivo, a gente vai procurar aqui opções, né? Aí vai aparecer aqui esse cara. Lá a gente vai em aqui interface do usuário. E depois a gente vai em atalhos do teclado, tá? Pronto. Aqui. Clicando em personalizar, aí vai aparecer essa janelinha. Nessa janela, ó, observe que nós temos vários comandos que não tem atalho, tá vendo? Na verdade, a maioria não tem. Não tem atalho, tá? E aí, eu vou escrever aqui retângulo. Ó, linha retângulo, tá vendo? Vou digitar aqui, ó, é, hatch. Pronto. Vou digitar aqui hatch. Observe que ele já fica maiúsculo e vou clicar em atribuir, tá? O que é que eu fiz aqui, né? Que a gente vai validar. Ah, na verdade não é esse aqui não. Esse aqui, ó, parede de arquitetura. Ó, hatch. Tá vendo? Ó, eu até posso colocar aqui também, ó, né? Ele não posso repetir o atalho, né? Mas observe. Olha só quantos elementos eu tenho com o nome retângulo, tá? Então, no nosso caso ali foi a parede de arquitetura, tá? Vou dar um OK, ó, digitei hatch, atribuí OK, dá um OK aí, limpa todo mundo, e aí vou fazer agora WA e vou digitar hatch, ó, tá vendo? Já veio ali meu comando sem eu precisar de clicar. E na verdade, ó, quando eu deixo o mouse aqui parado, né? Uma curiosidade aí que ajuda também. Deixa o mouse parado em cima de qualquer recurso aí da interface, ó. Ele coloca ali entre parênteses o nome do atalho e ainda traz ali uma descrição do que faz, né? Se eu deixar aqui, você pediu para, oi, Thay, para repetir o quê? Eu li agora a mensagem lá no chat. É a partir depois da personalizar o atalho, aí essa parte aí eu não acompanhei, porque estava procurando ainda, não tinha achado Ah, que você tinha pronto. clicado em opções. Pronto, ó. Vou dar outro macete aqui também. Ao invés da gente precisar fazer aquele caminho todo, a gente pode clicar aqui em KS, que é o atalho de Keyboard Shortcuts.
Aqui, atalhos, teclado. Digita KS, ele já abre aquela janela direto, tá vendo? Sem precisar ir para lá, né? Aí aqui a gente é, digitei retângulo aqui só para poder ele filtrar, né? Aqui retângulo, ó. Certo? Retângulo, tá? E aí vai ter aqui, ó, no comando aqui ele aparece o retângulo, né? Mas ele vai estar lá aparecendo parede, arquitetura, retângulo. Aí é só eu digitar aqui hat, ó, e atribuir, tá? Acho que vocês já fizeram. Pronto, ok. E aí, o recurso que eu utilizei aqui foi, primeiro eu digitei WA, que é o atalho de parede, e depois, dentro, né, uma vez que eu já chamei a parede, eu digitei hat, que é o atalho do retângulo. Ou seja, se eu quiser fazer uma parede de retângulo, só digita aqui, ó, WA hat. WA hat. Né? WA hat. Aí, ó, tá aí. Beleza? Então, a maioria dos recursos que a gente tem aí no Revit dá para você colocar atalho, né? Dá para você deixar bem configurado aí. Tranquilo, turma? Dúvidas, perguntas? Alex, Jefferson, João, tá aí? Tá tranquilo aí? Aguenta mais um pouquinho de conteúdo ainda? Jefferson, ok. Tailândia, ok. Bom, então vamos lá. Uma vez que a gente já aprendeu a fazer paredes, né? Para a gente começar a reproduzir uma casinha, fazer nosso projetinho, a gente precisa agora conhecer os recursos que ficam lá na aba modificar, ó. Esses recursos que ficam aqui na aba modificar, tá? A gente vai precisar conhecer esses caras aqui, viu? E aí vou passar alguns deles aqui. O que der para passar hoje, o resto a gente passa na próxima terça. Então, o primeiro cara aí, né? Primeiro que eu vou passar é esse carinha aqui, que é chamado de alinhar, né? Sindical, tá? E aí eu vou fazer primeiro 3 situações aqui clássicas, e aí depois vou dar o tempo para vocês reproduzirem, tá? Então, olha só. Então, tenho aqui essa situação. Vou ter aqui uma situação com... Opa. Bom, o recurso alinhar, né? O recurso alinhar, ele tem um atalho AL. Parede com cor. Na verdade, só foi uma configuração que eu fiz aqui na mudança do estilo visual, tá? Que é esse botãozinho que fica aqui, ó.
Então é só você clicar nele e colocar aqui, ó, cores consistentes, tá? Linha oculta, cores consistentes. Então, o atalho alinhar, certo? AL, de align, alinhar. Aí, turma, é o seguinte. Ou então fica lá, né, na aba modificar esse primeiro recurso aqui. Como é que ele funciona? Essa ferramenta serve para a gente alinhar faces de objetos ou linhas, tá? Alinhar a uma determinada referência. Então, o recurso ele funciona da seguinte forma. A primeira coisa que a gente informa para o Revit é para onde a gente quer levar, né, o objeto, ou a linha, enfim. Tá? A gente informa a referência. Depois a gente informa qual face a gente quer levar. No meu caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou retirar, né? Transformar essa interseção de parede aqui, eu vou transformar num vértice. Então, eu clico aqui em alinhar, certo? Eu chamei o atalho AL, cliquei aqui nessa face, tá? Observe que quando eu vou passando o mouse, ele me dá 3 opções, ou a face, né, da esquerda, o eixo ou a face da direita. Então, peguei aqui a face da esquerda, o Revit já traçou para mim aqui uma linha, né, de referência, e aí depois eu vou clicar nessa outra face aqui, ó, e aí pronto, ele levou, tá? Ele levou para lá. O comando alinhar, ele tem uma particularidade. Toda vez que você termina ele, né, ele deixa aí um cadeadozinho, ó, de aviso, tá? Esse cadeadozinho, na verdade, é uma pergunta que ele faz para a gente se a gente quer impor uma restrição ou não. Tá? E aí, é o que eu vou informar aqui agora. Essa situação aqui, né, eu vou alinhar, né, tá? Essas duas paredes que estão com uma distância entre elas. Né? Vamos supor aí que por alguma condição arquitetônica, né, foi pedido que essas duas paredes estejam no mesmo alinhamento. Pronto, né? Tá aí. Ó o cadeadinho lá, né? Beleza. Aí fez essa mudança, foi reunião, foi projeto, volta projeto, discute, aí pronto, o cliente decidiu que ele quer essa parede um pouquinho mais para fora, né? Só que há uma restrição imposta, assim, não importa onde essas paredes estiverem, elas devem estar alinhadas. E aí a gente vai alinhar de novo. Trazendo isso aqui para a leitura do programa, quando a gente quer impor uma restrição em algum objeto, seja por distância, seja por alinhamento, basta a gente ligar esse cadeadinho aqui, tá? Aqui eu pus uma restrição de alinhamento. O que é que significa dizer? Significa dizer que para onde eu levar essa parede, ó, aquela outra vai ter que ir junto, né? Essa é uma restrição, tá lá. Tanto que quando eu clico, aparece ali a restrição e o cadeado, beleza? Aí, turma, é o seguinte, aqui eu fiz apenas para um único objeto, né? Mas imagina lá na frente, quando você tiver, né, uma arquitetura mais complexa, uma coisa maior, você precisou fazer restrições, aí depois passa um tempo sem olhar o projeto, você volta e você não lembra, não tem como você lembrar, né? Tem como você lembrar. Aí a gente precisa ter alguma forma de enxergar onde essas restrições estão. E aí também vai aqui, ó, nessa última opção, tá? E aí, já adianta logo, ó, essas ferramentas que ficam aqui na vista, né, são as propriedades temporárias da vista, tá? Isso aqui muda de acordo com vista, turma. Se eu abrir a vista sua, ó,
nível 2, nível um, você vai ver que tá cada uma com configuração diferente, né? A vista 3D, por sua vez, ó, você já vê que tem mais recursos, tá vendo? Tá? Então, essas propriedades que ficam aqui embaixo são exclusivas das vistas. Eu vou até tirar a vista aqui, ó, né? Tirar ela ali para você ver que ela fica aqui na vista, tá? Ó, tá? A propriedade da vista. Cada vista tem sua propriedade ali específica, viu? E aí, esse último botão aqui, ele serve para revelar restrições. Quando eu clico, né, o Revit dá essa margem aí meio vermelho em toda a vista e aí ele mostra para mim, tá vendo? Lá de vermelho, ó. Tem uma linhazinha vermelha ali, tracejada. Ó, tá vendo? Aí basta você clicar nela e apagar. Joga um delete, pronto, já foi. A minha restrição foi tirada. Tá vendo? Tentem, por favor, fazer essa restrição aí, turma. Né? É o quê? Só vai alinhar, ligou o cadeado, ó, testa se a restrição foi imposta, visualiza a restrição, tá ali, depois apaga ela e testa se a restrição foi tirada. Bom, testem esses dois exercícios que eu passei aí, né? Então, você vai fazer primeiro duas paredinhas, uma passando um pouquinho aqui da outra, né? Joga um alinhamento e joga essa restrição aqui. 2 minutinhos aí, tá? Pronto, turminha. Ó,
Essa situação aqui, na verdade, é só para poder esclarecer uma coisa para vocês, tá? Há uma diferença básica aqui no comportamento do alinhar, tá? Eu vou fazer aqui, ó, fazer aqui uma coisa. Eu vou usar aqui o plano de referência, né? Eu vou usar a referência dessa parede, no caso, e vou clicar nessa face aqui, né? Olha o que aconteceu. E foi isso que vocês esperavam acontecer, ó. Vou clicar aqui também. Olha só, tá? Bom, é, algumas pessoas podem ter esperado, né? Ter esperado que acontecesse uma coisa diferente, quando tivesse acontecido isso aqui, certo? Então, eu já faço esse exemplo logo para poder explicar duas coisas, tá? O alinhar, ele obrigatoriamente vai fazer o alinhamento de faces, tá? Então, como essa face tá nesse sentido aqui, ó, né? E por padrão a parede ela tem, né, os quatro lados perpendiculares, o Revit vai acabar fazendo isso aqui, ó, né? Ele vai ver qual é a menor distância que ele tem do elemento, tá? Vai criar ali uma rotação desse objeto, certo? Então, o que ele vai fazer é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo? O que ele fez foi isso. Por quê? Porque ele precisou alinhar essa face com essa. E não tinha outra forma de fazer isso a não ser levando o objeto para fazer esse caminho, tá? Nesse caso de cá, ó, como ele já é paralelo, aí ele levou a face, mas ele não precisou alterar a posição da parede, né? No caso de cá, a mesma coisa. Ele acabou tendo que fazer isso aí. Aquela outra opção que nós vimos, né, já é o estender, tá? Então, estender é diferente de alinhar. Estender uma coisa, alinhar é outra. Ó, chegou aqui, certo? Pegou o cara e fez esse mesmo processo. Ó, pá. Tá vendo? Isso aí. Ficou claro aí, turma? Bom, eu tenho aqui mais é, uma outra coisa para falar de um alinhar. É o seguinte. É, você observa que toda vez que a gente chama o alinhar, né, a dinâmica do comando, né, da ferramenta, ela funciona da seguinte maneira. Informa a referência, informa a face do objeto, acabou, né, o ciclo. Aí eu tenho que fazer tudo de novo. Eu posso utilizar algumas opções que é o alinhamento múltiplo, tá? Quando eu utilizo essa função aqui, alinhamento múltiplo, aí eu não preciso informar a referência toda hora, desde que, né, eu use a mesma referência. Então, ó, cliquei aqui nessa referência, e aí agora eu só vou clicando, ó, de objeto por objeto, tá vendo? E aí ele vai, tá? Então, enquanto eu não clicar fora, né, ele vai obedecendo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, só para mostrar para vocês, é o seguinte, eu vou usar aqui a referência lá com múltiplo, ó, cliquei, 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 agora cliquei fora, ó. Aí aqui agora ele já perdeu, né? Quando eu clico fora, ele cancela a referência, viu? Aí agora ele vai, tá?
E é isso aí. Bom, turma, dúvidas, perguntas, tudo tranquilo aí por hoje? Ó, dada a nossa ementa, eu vou dar uma revisada aqui de novo, tá? E aí, deixar claro para vocês o que é que a gente está vendo. A gente está acumulando conhecimento, viu? É, não falei sobre essas coisas ainda. Hoje eu já falei sobre a barra de status, tá? Hoje eu falei aqui da barra de controle das vistas, né? Certo? A gente falou um pouquinho sobre nível, mas não concluímos ainda, então não vou marcar, tá? A gente ainda não criou níveis, a gente ainda vai criar. A gente não viu nada disso aqui ainda. Hoje a gente viu aqui só o alinhar, tá vendo? Alinhar. Isso aqui a gente não viu nada. A gente não viu nada. A gente já falou o conceito de template também lá, né? Primeira aula. Tem coisa pra gente feita, né? Hum. Ó, ó, a gente falou várias coisas sobre parede hoje, só que eu não posso nem marcar nada ainda aqui de parede, né? Você vê que ainda eu tenho aqui, ó, olha o tanto de coisa que a gente tem pra ver só de parede. É, a gente tá bem no comecinho ainda. Não posso marcar muita coisa aqui não. É só isso aí mesmo. Beleza? Então, ó, eu vou sempre salvando aqui, certo? E aí, é aquela situação. Toda aula que chega, eu tenho que estar com esse conteúdo na ponta da língua, né? Ou da ponta do dedo, né? Eu tenho que estar dominando isso aí, sabe? O que é que a gente viu na aula passada. Bom, turma, eu acho que eu vou ficando por aqui, tá? Hoje a nossa aula ficou um pouquinho menor. A gente tá com 1h38 de aulas. Acho que aqui também o pessoal chegou já depois das 7h10 por aí, né? Vamos tentar ver se a gente consegue começar nossa aula às 7h10 no máximo, porque senão de 10 em 10, 20 minutos a gente acaba perdendo aí um tempinho bom, tá? Então eu vou encerrar por aqui, daqui a pouquinho eu já faço o upload do vídeo, pra vocês acompanharem lá. Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite aí para vocês e toda a família. Bom final de semana e a gente se encontra aí novamente na terça-feira, né? Isso aí. Não deixem de praticar, tá? E a gente, na próxima aula, a gente já vai começar a, né, ver essas ferramentas modificar e depois a gente já vai fazer nossa primeira casinha. Valeu, turma. Boa noite. Fiquem com Deus.